Oi pessoal, tudo bom? Então vem chegando, se inscreve no canal da Bruxa Pagã, acompanha aqui as postagens, segue também aqui no Instagram, que sempre tem conteúdo e novidade para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho de lunação, dessa coisa da lua cheia, que lua cheia é essa que chega hoje depois das 5 da tarde, mas que já tá mexendo com a gente desde ontem, uma lua cheia ariana, que é o oposto de equilíbrio de Libra. Então, quando a gente pensa nos polos, Áries e Libra estão no oposto, Libra buscando sempre um equilíbrio, uma harmonia, e Áries lá no outro extremo, na outra ponta, querendo guerra, querendo fazer acontecer, querendo resolver as coisas, e Libra na parcimônia, na diplomacia, querendo resolver as coisas, mas resolver de um jeitinho que fique bem com todo mundo, e nem sempre dá para ficar bem com todo mundo, considerando que a gente está numa temporada de Mercúrio também em Áries, então Marte em Gêmeos, né? Então, e Mercúrio também agora entrando em curso em Libra, numa energia de diplomacia, mas de uma diplomacia um pouco mais dura, mais direta, um pouco mais concreta, um pouco mais racional. Gêmeos tem esse jeito mais firme de colocar as coisas, às vezes dá aquela sacudida, você não sabe se só uma bronca, se só um carinho, mas é o jeito geminiano de fazer as coisas. E Marte, quando vem em Gêmeos, ele coloca ainda um impulso mais direto, um impulso ariano, né? Marte regente de Áries, natural, ele coloca esse impulso um pouco mais agressivo. Então a gente está num momento daquela dicotomia do medir, como eu vou fazer as coisas acontecerem. Só que a gente tem agora essa semana de lua cheia, o que a lua cheia faz? Transborda as emoções. Que é uma semana que meus clientes chegam para mim, tudo é enorme, os amores são enormes, os problemas são enormes, as dúvidas são enormes, tudo fica grande, parece que eu tô falando com um monte de sagitariano exagerado, mas não é, a lua cheia ela faz isso, assim como ela mexe com as marés, então ela mexe com todo o nosso planeta, com todas as forças da natureza, o nosso corpo, que é mais de 70% água, também se move de uma outra forma nessa lua. A lua, na bruxaria, a lua da ovulação, então é a lua da mulher fértil, da mulher que busca o prazer para a fertilidade, para fazer criar. Então, se a gente pensar numa perspectiva dos negócios, também é a lua de ter o retorno da abundância, daquilo que a gente já plantou e veio cuidando ali na lua nova e na lua crescente, cresceu essa semente toda e germinou e a gente tem lá o fruto e é um tempo desse fruto estar mais maduro e a gente poder colher. Então, uma semana muito poderosa pra gente, uma semana que a gente não pode esquecer que Plutão entra em curso. Puta, quem é Plutão? Tem um vídeo antes, eu deixei o link para que vocês entendam um pouquinho do que é essa energia de Plutão agora, em toda a situação. Então, Plutão, que é o cara que é um revolucionário, que é o regente de Escorpião, que mergulha lá nas sombras, que faz com que a gente tome contato com essas sombras. Ele vem desde 2008 numa energia capricorniana, também sombria, também que olha com uma certa angústia e melancolia nos rancores, nas mágoas, e ele estava retrógrado desde o começo do ano, agora ele entra em curso e ele vai começando a deixar essa energia capricorniana, o que acontece no ano que vem. Em 2023, Plutão já vai caminhando para Aquário e por fim a gente entra na era de Aquário, porque por enquanto a gente está só numa energia de preparo, numa energia de ruminar, como o Capricórnio faz, de entender melhor as coisas, aquele bode que mastiga, demora um tempão digerindo, então a gente vem atravessando todas essas energias. Essa semana com Mercúrio retornando a Libra, né? Que eu já expliquei algumas vezes, até no vídeo anterior tem isso, mas falo um pouquinho de novo, sempre bom, porque sempre tá todo mundo aí falando, Mercúrio retrógrado, quebra as coisas. Primeiro que o mapa não tem esse determinismo, né? A influência planetária sobre você ela é uma coisa muito pessoal, muito individual. Então vai depender muito da construção de onde esses planetas, essas energias se projetam dentro da sua carta natal. E aí vamos considerar
que Mercúrio, que é o cara, que é Hermes, né? O cara que permeia os mundos, mergulha nos infernos e sobe aos céus, o grande mensageiro é Exu. Então, Mercúrio é aquele que faz acontecer na matéria, o vento. Mercúrio é o deus que tem asa nos pés, que se move com muita agilidade e que rege a comunicação, as comunicações. Por isso a gente sempre atribui os problemas de comunicação e tecnológicos a Mercúrio retrógrado, mas não necessariamente é aí que acontece numa temporada em que a gente tem um Mercúrio que voltou para Virgem buscando organizar as coisas, organizar os planos e como a gente faria as coisas acontecerem. Ele estava retrogradando, revendo os planejamentos. Agora ele entra em curso em Libra e aí ele pega todo esse planejamento, toda essa organização que já foi feita, já foi revista e começa a trabalhar de modo a executar, a fazer acontecer. Então ele faz o que agora? Articula. Ele chama todo mundo para conversar. Vamos sentar aqui e vamos resolver tudo aquilo que foi planejado. Eu revi aqueles nossos planos e agora como é que a gente vai pôr em prática? Desse jeito aqui, porque a gente já reviu. E isso pode estar inserido em diversos contextos na sua vida, não somente nas comunicações, mas nas relações familiares, no cotidiano, na rotina, na família, nos relacionamentos afetivos, sejam de amizade ou românticos, no sexo, nas viagens, entre os amigos, enfim. Ele pode estar acontecendo em qualquer lugar. Para isso é interessante você fazer o cálculo do seu mapa. Você pode, diversos sites fazem gratuitamente. Você me chamar, eu te conto um pouquinho depois que você fizer de como essa influência está na sua vida. E se você quiser fazer um mapa comigo, você me chama e a gente faz também. Eu gosto de pontuar para vocês que vocês, primeiro de tudo, considerem que o que está acontecendo naquele momento é sobre aquele momento. Essa não é uma projeção para a sua vida. Então não pegue esse determinismo, esse exagero, esse transbordar de emoções e acredite que o seu mundo acabou naquele momento. Porque não é sobre isso. Então pegar essa energia desse momento, essa energia nostálgica e converter numa saudade positiva, numa coisa boa pra gente, trazer para essa energia libriana, que é harmônica, que é do abraçado, vem cá, que a gente é amigo, a gente pode ser amigo, a gente pode dialogar, a gente pode falar das diversas coisas. Então, muita coisa sempre acontecendo nos céus, e aquilo que acontece nos céus a gente sabe que se reflete aqui na nossa vida diretamente. A gente não pode esquecer que a gente segue com Urano, com uma projeção energética em Touro. Então Urano segue revolucionando assuntos taurinos, assuntos profissionais, assuntos de dinheiro, movendo a sua zona de conforto. A gente está aí se deslocando o tempo todo, tentando entender, é isso mesmo? É isso que eu quero? Dar aquele desânimo, um pouco de pessimismo, mas aí a gente vem com toda a autoestima, o impulso, o desejo de vencer taurino e vai de novo. E a mesma coisa nas nossas relações, na nossa sexualidade. Então Urano mexendo de fato com a gente de uma forma muito intensa. Esse é um movimento que permanece até 2025. Agora Urano passa na metade de Touro para o final. Então a gente primeiro veio sacudindo as estruturas, agora a gente já entendeu essa bagunça e começa a ir colocando as ideias, as coisas no lugar. Então tenham confiança que as coisas agora vão se ajustando no campo financeiro principalmente. Acho que a gente começa a ver também um pouco de equilíbrio, um pouco mais de maturidade. Essa semana, com o fim da retrogradação, a gente já tem uma expectativa melhor. Você vê como tem uma relação com Plutão, tudo que a gente veio passando. Eu venho falando há 2 anos disso. Se vocês pegam um vídeo do ano passado, vocês vão me ver falando projeção de estar saindo dessa onda conservadora, e é o que vem acontecendo com Plutão deixando o Capricórnio agora. Então a gente tem um pouco mais de clareza sobre as coisas, mas o que nos move ainda no momento é uma onda conservadora, é uma ideia de manter aquilo que já estava estabelecido antes, o status quo. E por que isso acontece? Porque a gente enfrenta uma nova temporada aquariana que vem rompendo com tudo. E sempre que há um movimento de romper, a gente tenta conter.
E é um movimento que o nosso cérebro faz também, uma coisa que eu já trouxe algumas vezes para você, quem é mentorando meu sabe, eu tô falando sempre, o nosso cérebro ele busca sempre, através do cerebelo, voltar para nossa zona de conforto. Ainda que seja ruim, ele prefere aquilo que ele conhece. Então, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas esse ruim aí eu sei lidar, eu prefiro ele. Então, chega aqui, coisa ruim, que eu te abraço, que eu sei como eu faço para chorar naquele cantinho. E romper com isso é quebrar com um padrão de crenças. E esse sistema de crenças que se instaura na gente é uma coisa que é geracional, vem de muitas décadas, de centenas de milhares de anos, daquilo que se acomodou entre os humanos. Hoje a gente vê reflexos na natureza, tem relação, e aí com Vênus, Vênus agora vem falando da força da natureza, Vênus que está em Libra também, de como a gente pode equilibrar as coisas, mas a gente tem que ter atenção numa coisa, não é porque a gente não traz à tona o conflito e a discussão que o conflito não existe. Então a gente precisa fugir um pouco dessa sombra libriana de querer abafar as coisas. Então, se eu não tomei contato, se eu não coloquei para fora, isso simplesmente não existe, mas existe, tá lá. E vai te trazer prejuízo se você não tomar contato e não cuidar disso agora. Então, isso é um pouco do que eu queria trazer para vocês. Na semana a gente vai conversar muito mais sobre todos esses temas. Qualquer questão que surja, que vá acontecendo, eu venho falar um pouco do curso de Júpiter. A gente vem Saturno entrando em curso também no final do mês, para o dia 27. Então, para essa retomada do curso de Saturno que está em Aquário, está em retrogradação já há vários meses e agora ele retorna para o curso natural, eu venho falar um pouco do que significa Saturno por fim se mover, a gente sair um pouco da onda das fake news, querer um pouco mais trazer a verdade à tona, pensar ter um pouco mais de senso coletivo, entender um pouco mais e melhor o social. Então a gente vem falar de tudo isso na semana. Hoje a gente fica aqui entendendo essa energia de transbordamento da lua cheia e de que ela passa como todas as outras passam, e na semana que vem a gente vai estar falando da tragédia dos fins, da lua minguante, racional, pessimista, que revê as coisas e fala, deu tudo ruim, tá tudo errado, preciso refazer, preciso rever, e que as coisas também não são bem assim. É isso, então fica o convite para vocês acompanharem aqui o canal e todas as novidades que eu vou trazendo para vocês de astrologia. Gratidão imensa.